Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele, o Anticristo, usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. 2 Tessalonicenses 2. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima, com nosso Pai São José. A quem interessar obter esta comunicação em formato PDF, mais pelas notas de rodapé e bibliografia que pela comunicação em si, composta sem maiores pretensões que a de uma inferência pessoal, bastará solicitá-la pelo e-mail na descrição do vídeo, que será enviado em breve. No dia 31 de dezembro de 2022, às 9 horas e 34 minutos de Roma, o Vaticano anunciava oficialmente o falecimento de Sua Santidade, o Papa Bento XVI, o que nos coloca, em assim considerarmos preciso o anúncio, há exatos 2 anos deste acontecimento. Desde o consistório de 2013, em que Bento XVI leu a sua Declaratio, até o presente, pensar no fato de, em nenhum momento, ter acreditado na validade de sua renúncia, bem como do consequente conclave que elegeu o cardeal Jorge Mário Bergoglio, causa-me espanto devido a um fator facilmente verificável: minhas imperfeições e limitações de cunho intelectual e de formação. Contudo, tal espanto se dissipa ao lembrar ser esta, via de regra, a forma com que a sabedoria eterna atua, escondendo dos sábios e doutos os seus mistérios e revelando-os aos desprovidos e moucos, como eu. Não sem antes ensiná-los algo sobre simplicidade e proporção. Nenhum mérito nosso, todo mérito à sabedoria eterna. Não obstante, ao longo destes últimos 12 anos, um outro espanto acompanhou o primeiro: o de presenciar a irredutível obstinação da maioria em reconhecer e sujeitar-se a um objetivo engano, quiçá o maior da história da Igreja, sobre as mais incongruentes, inconsistentes e insanas justificações, o que perdura até nossos dias. Antes de seguir com o tema, permitam um esclarecimento para ajudar a localizar-nos. Desde o dia 13 de 3 de 2013, o mundo católico passa a estar como que subdividido em 3 segmentos mutuamente excludentes. A. O dos que acreditaram e seguem acreditando na legitimidade da renúncia ao papado de Bento XVI e sua natural sucessão por Francisco. B. Dos que há décadas são tecnicamente conhecidos como sede-vacantistas, cuja posição é a de não reconhecer a legitimidade de nenhum Papa pós-conciliar, ou seja, de João XXIII até o presente, incluindo Francisco. E C. O daqueles que entenderam o gesto do Papa Bento XVI e sua Declaratio como o anúncio de uma sede impedida, cânon 412 do Código de Direito Canônico, traduzido como um golpe de Estado em que ele, Bento XVI, estaria impedido, a partir de 28 de fevereiro daquele ano, de exercer livremente 2 dos 4 ministérios, serviços, funções, a que um Papa é chamado desde a sua investidura ou aquisição do munus, ofício petrino. Estes, vale lembrar, embora considerem com a morte de Bento XVI a sede vacante, não podem ser confundidos com os segundos, pelo fato de reconhecerem a legitimidade dos pontificados até o de Bento, findo em 2022. Pertencendo, como sinalizado aos do terceiro segmento, a princípio por uma quase total intuição, provida, porém, de algum conhecimento sobre o que vinha ocorrendo no pontificado de Bento XVI e a própria história da Igreja, com especial atenção
as questões escatológicas em que o fim de um processo dá sentido a todo o processo, Castellani, vi, ao longo destes pouco mais de 10 anos, ir provando-se verdadeiro o que intuíra, com os estudos criteriosos e autorizados de clérigos e leigos de diversas áreas, do direito canônico ao latim, cuja busca desapaixonada e intransigente da verdade sobrepunha-se a interesses pessoais de toda espécie, indo ao extremo de perderem cargos civis e eclesiásticos e ainda ver suspensas e ou retiradas suas faculdades ministeriais unicamente por não negociar a verdade objetiva do direito, o que aqui é o caso. Assim, pouco a pouco, graças à paciente e meticulosa tenacidade destes homens e mulheres de fé e ciência, foram caindo por terra, uma a uma, todas as frágeis colunas de sustentação de um legítimo, por assim dizer, pontificado bergogliano. Da descoberta da manipulação midiática e inserindo o fake adendo, e é Francisco, a afirmação de Bento XVI de que o Papa é um só, a utilização sofística e fantasiosa da jamais comprovada adesão pacífica e universal da Igreja em relação ao Francisco. Nesse bojo, justificativas como as do Papa herege, porém Papa, a do Papa mau como castigo divino, a do pai alcoólatra que tem de ser amado apesar de seu alcoolismo, a do herege oculto não declarado ou formal não material, a do aceitar tudo e orar para a conversão do Papa, a dos maus papas conciliares, a do obedecer, mas resistir neogalicano, demonstram determinada atitude a priori de não se render às evidências para agir em consequência, sob pretexto de a Igreja ainda não ter se manifestado oficialmente a respeito. Embora evocadas como manifestações piedosas e genuínas de defesa e amor a Deus, à Igreja e ao Papado, revelam-se antes reais instrumentos de manipulação de consciências, anestésico ou manutenção de zonas de conforto e de interesses, o que produz efeito contrário e erosionador da mesma Igreja e o Papado que se diz defender, além de contribuir para com a ampla e irrestrita apostasia anticristã de uma nova ordem mundial em consolidação. O que parece comprovar-se, dentre outros, pelo fato de o recente evento envolvendo a sede petrina ser algo sem precedentes, ditando o bom senso que seja tratado desde este prisma, à luz do direito canônico mais abalizado e a profecia autorizadamente interpretada, que aponta ao fim do processo. O que ou não ocorreu ou não se deu com o devido aprofundamento e honestidade entre a maioria. Saliento este aspecto após verificar ao longo do tempo um verdadeiro cancelamento das vozes dissonantes, algumas das quais apontaram de saída problemas na Declarácio de Bento, como o fizeram o jornalista e teólogo José Alberto Villassana, México, ou inclusive clérigos como o padre Stefano Violi, Itália, e o cardeal Raymond Burke, Estados Unidos, estes últimos legitimadores do pontificado bergogliano. Sendo minha intenção a de registrar a negligência com que ainda é tratado um tema de superlativa grandeza como o do papado, crucial para os tempos atuais, em especial no Brasil, desnecessário seguir com a lista de evidências probatórias da ilegitimidade do pontificado bergogliano. Suficiente mencionar 2 casos desta negligência para demonstrar quão séria e preocupante é a questão. No primeiro, ocorreu que após a homilia intitulada Não Entregarei o Leão, de 13 de outubro passado, do teólogo carmelita italiano Giorgio Maria Faré,
pivô de uma série de reações em diversos círculos internacionais, incluindo o Vaticano, a ponto de gerar um debate virtual promovido pelo meio de comunicação estadunidense LifeSite News, e depois de publicada sua transcrição em português, esta foi encaminhada juntamente com o vídeo da homilia a quase totalidade dos mais de 400 bispos brasileiros, bem como a aproximadamente 5.000 sacerdotes e suas paróquias. Destes, uma única resposta foi emitida, vinda de um prelado paranaense. Aspas. Fui ao índice. Vi que há melhores opções de leitura. Fecha aspas. Semanas depois, foi encaminhado aos mesmos prelados e a diversos sacerdotes o link do supracitado debate em LifeSite News. Novamente, uma única resposta, desta feita de um sacerdote religioso de Goiás. Aspas. Deve mandar ao céu, porque Deus se responsabiliza por tudo o que acontece com a sua igreja. Fecha aspas. Como dizia alguém, o que significa ser leal ao Papa se não nos consideramos ou considerarmos obrigados a saber quem é o verdadeiro Papa? Acosta, 2020. Estes dois exemplos, é lícito dizer, refletem o pensamento, se não o comportamento da quase totalidade laica e clerical atuais, evadindo-se os dotados de ignorância vencível da responsabilidade de procurar saber quem é o legítimo Papa da Igreja em momentos de dúvida, para, só então, poder prestar-lhe a devida e canônica lealdade, posto que um legítimo sumo pontífice é a regra viva e próxima da fé. Faré, 2024. Assim, em resposta à sugestão de mandar ao céu a questão em pauta, ou mesmo se ocupar com melhores opções de leitura, o que, em outras palavras, é o mesmo que dizer que não devemos nos manifestar sobre a situação atual do papado até que a Igreja defina quem é quem, caberia perguntar se podemos considerar em erro todos os santos que se manifestaram e tomaram partido antes de um pronunciamento oficial da Igreja, contra ou a favor de determinado personagem, ao haver mais de um reivindicando o trono pontifício. Ou então, se até a Igreja definir um dogma, o correto é não haver manifestações a seu favor, publicamente inclusive. Pelo raciocínio mordaça que nos relega a rezar e sofrer silentes com respeito ao antipapado de Jorge Mário Bergoglio, pergunto se seria lícito impedir-nos de acreditar e manifestar nossa fé na Assunção de Maria antes de 1º de novembro de 1950. A analogia é cabível, em que pese os piedosos e bem-intencionados conselhos, quando não mandatos, de nosso clero. Verdade é que parece haver um tácito acordo de silenciar, sempre que se chegue a um ponto de inflexão em que não se encontre argumentos plausíveis de sustentação à legitimidade do usurpador, o que muito faz lembrar a apostasia silenciosa do Beato Papa João Paulo II. Neste sentido, já presenciei atitudes sui generis ao tentar dialogar a respeito a partir da simples consideração da ilegitimidade do pontificado de Francisco, e por nenhuma outra razão que a da invalidade da renúncia de Bento XVI. Em outras palavras, se o que merecemos neste momento por nossos pecados, como foi dito a mim e a muitos por diversos sacerdotes como argumento probatório, é um mau Papa, o que impede, com ainda maior justiça, de merecermos antes um antipapa? Curiosamente, os mesmos ardorosos e intransigentes propositores de que Francisco é o Papa parecem não saber dar, ainda hoje, respostas coerentes e satisfatórias
as atitudes insólitas de Bento XVI. Ademais, percebo uma rotunda contradição com quem, afirmando ser Bento XVI um grande papa, um grande teólogo, um grande intelectual e outras grandezas, propugne que ele tenha renunciado validamente, deixando de ser papa. Guardadas as devidas proporções, parece o mesmo que dizer que Cristo foi um grande homem, o maior dos homens, desconsiderando o fato de ter se afirmado Messias e Deus encarnado. Creio haver coerência em pensar que Bento XVI jamais poderia ser considerado um magno, tanto mais um santo, se de fato e de direito renunciasse ao pontificado, ou munus petrino, pois ao fazê-lo estaria constrito a agir em consequência, segundo os ditames da própria lei que servia como a um humilde trabalhador na vinha do Senhor. Isto é, de modo contrário a como agiu ao manter nome e pronome de tratamento pontifícios, brasão, batina branca, residência vaticana, anel de pescador, bênção apostólica, PP, etc. Ademais, criando para si o também inusitado título de Papa Emérito. Contradição em termos, salvo se possuir algum sentido oculto, como foi o caso, ainda incompreendido pelas mentes mais brilhantes, eruditas e, sem ironias, santas. Com isso, justifico meu segundo e maior espanto ao ver como, ainda hoje, inúmeras almas piedosas, doutas e eruditas não se apercebem da gritante contradição, se debatendo cada vez mais na desesperada tentativa de aferrar-se a uma ideia fixa, faltos da percepção de que sua atitude contribui sobremaneira à erosão do papado e da Igreja que tanto amam, com a consequente perda das almas ao abraçarem o erro, pelo prurido de só querer ouvir as suas verdades. Até quando? Deus o sabe. Bento XVI, em suas últimas conversações, afirmava estar Deus operando neste momento uma singular separação em sua Igreja, ao modo do joio e do trigo, estando estes já praticamente grandes o suficiente para não serem confundidos. Quando os ceifadores passarem por nós, o que encontrarão? De que lado seremos postos? Sabemos, de fé, uma coisa, que a maioria será palha, por ter optado pela porta e o caminho largos, onde os likes e seguidores são mais fartos e Mamon reina. Brasília, 31 de dezembro de 2024, festa de São Silvestre I, Papa. Ayrton Vieira.